Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar uma bolsa, vou usar barbante São Francisco, fio flake, número 6. Este fio ele tem em sua composição um fio de cor diferente com pequenos rococós. Dá um efeito visual muito bonito na nossa peça final. Caso você não encontre o fio flake, substitua por barbante cru, número 6, também barbante São Francisco. Agulha Clover 3,75 milímetros. Observe em detalhe como os pequenos rococós que nós temos na composição deste fio. Para iniciar o nosso trabalho, faça uma volta de linha em 2 dedos, pego o fio, solto, laço, passo por dentro uma corrente, 2, 3, primeiro ponto, laço no mesmo lugar, um ponto alto, uma corrente, laço no mesmo lugar, um ponto alto, 2, 3 pontos, uma corrente, laço no mesmo lugar, 1, 2, 3 pontos, uma corrente, laço, 1, 2, 3 pontos. Para finalizar, uma corrente, laço e agulha, no mesmo lugar, um ponto alto. Desta maneira, vamos puxar para fechar o centro. Na terceira corrente do primeiro ponto, introduz a agulha e fecha com ponto baixíssimo. Onde nós fechamos, 1, 2, 3 correntes, laço, agulha no mesmo lugar, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Temos um grupo com 3 pontos. Uma corrente, laço e agulha. No grupo seguinte, você tem 3 pontos entre a corrente que separa. Então, nós vamos pular o primeiro e no segundo ponto, ao introduzir a agulha, um ponto alto no mesmo lugar, 2, 3 pontos, 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar, 1, 2, 3 pontos, uma corrente, laço no ponto central do grupo seguinte, ó, um ponto, 2, 3, 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar, 1, 2, 3 pontos, uma corrente e vamos finalizar o penúltimo leque da mesma maneira. Chegamos ao final, aqui nós deixamos a metade do leque, vamos fazer uma corrente, laçar a agulha e na base deste mesmo
grupinho, vamos repetir 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, desse jeito. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo ponto, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto, uma corrente, laço, agulha, no último ponto, ó, 1, 2, no terceiro, um ponto, no mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3 pontos. 1, 2 correntes, laço e agulha. Nós temos 3 correntes na alça. Na corrente central, introduzo a agulha, um ponto alto. Uma corrente, laço no mesmo lugar, outro ponto alto, formando um Vzinho. 1, 2 correntes, laço, agulha. No primeiro ponto, ó, do grupinho seguinte, um ponto alto, 2, 3 pontos, formando o cantinho. Para a sequência, uma corrente, laço, temos o leque à frente, ó, 1, 2, terceiro ponto, um ponto alto, no mesmo lugar, 2, 3 pontos, 1, 2 correntes, laço, uma na segunda corrente, que é a central, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto, formando o Vzinho. 1, 2 correntes, laço, no primeiro ponto, ó, da segunda lateral do leque, nós vamos repetir 1, 2, 3, uma corrente e já começa tudo novamente, ó. Trabalha até o final. Chegamos ao final, 1, 2 correntes, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Já vamos repetir, 3 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto, uma corrente, laço, agulha, no último ponto, 1, 2, no terceiro ponto, vamos repetir, 1, 2, 3 pontos, 1, 2 correntes, laço, agulha, dentro do Vzinho, um ponto alto, uma corrente, laço no mesmo lugar, 2 pontos, uma corrente, laço no mesmo lugar, 3 pontos, uma corrente no mesmo lugar, o quarto ponto, ficando desse jeito. 1, 2 correntes, laço, agulha, sobre o primeiro pontinho do grupo, você vai repetir 1, 2, 3. Para a sequência, uma corrente, ó, no último ponto do grupinho, a mesma coisa. Nós vamos trabalhar os cantos como eu mostrei no primeiro. 3 pontos, 2 correntes, laço dentro do V, você vai repetir os 4 pontos separados por uma corrente e dar sequência até o final da carreira. Chegamos ao final, 1, 2 correntes, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar,
um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto, uma corrente, laço, no último ponto, ó, 1, 2, no terceiro ponto do grupinho, um ponto alto, 2, 3 pontos altos, uma, duas correntes, laço, sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto, uma corrente, laço, sobre o segundo, um ponto alto, uma corrente, laço no mesmo lugar, outro ponto alto, formando um Vzinho. Uma corrente, laço no ponto seguinte, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto. Formamos o segundo Vzinho. Uma corrente, laço no último ponto, um ponto alto apenas, como o do início. Uma, duas correntes, laço, agulha, e no primeiro ponto do grupinho, você vai repetir o grupo novamente. 2, 3. Uma corrente, lace, e novamente nós vamos iniciar. Trabalhar aqui o segundo e os outros cantinhos como eu fiz no primeiro com vocês. Chegamos ao final. Uma, duas correntes, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho, uma, duas, três correntes e vou repetir o grupo com os 3 pontos, uma, duas correntes, laço, agulha, lá no último você vai repetir. Aqui nós temos 2 correntes agora, antes tínhamos só uma. Vamos repetir o grupo com os 3 pontos. Uma, duas correntes. Nós vamos pular essas 2 correntes entre o primeiro e o segundo ponto, prendo com um ponto baixo, desse jeito. Uma, duas, 3 correntes. No espaço à frente, prendo com ponto baixo. Uma, duas, 3 correntes. No próximo, prendo, uma, duas, 3 correntes. No próximo, prendo, uma, duas, 3 correntes. No próximo, prendo novamente. Nós temos uma, duas, 3, 4 alças. Uma, duas correntes, laço, agulha, sobre o primeiro ponto, você vai repetir o grupo com os 3 pontos. Uma, duas correntes, laço, no último pontinho do grupo você vai repetir novamente e dar sequência à carreira, trabalhando até o final. Chegamos ao final, uma, duas correntes, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Observem como está ficando a nossa peça. Agora nós vamos seguir trabalhando juntas até o final. Para iniciar, uma, duas, 3 correntes, no mesmo lugar, um ponto, 2 pontos. Uma, duas correntes, na alça seguinte, prenda com ponto baixo. Uma, duas correntes, laço. No último ponto do grupinho seguinte, 1, 2, 3 pontos altos, ficando assim. Uma, duas correntes. Dentro da primeira alça, prenda com um ponto baixo. Uma, duas, 3 correntes. Dentro da segunda, prenda com um ponto baixo. 3 correntes. Dentro da terceira, 3 correntes. Dentro da quarta. Desta maneira, ficando com 3 alças agora. Uma, duas correntes, laço, sobre o primeiro ponto, vamos repetir.
os 3 pontos no mesmo ponto de base. Uma, 2 correntes, prendo dentro da alça, uma, 2 correntes, laço. No último ponto, vamos repetir o grupo e seguir trabalhando a carreira até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Uma, 2, 3 correntes, no mesmo lugar, 1, 2 pontos. Uma, 2 correntes, prendo dentro da primeira alça com ponto baixo, uma, 2, 3 correntes, prendo dentro da segunda com ponto baixo, uma, 2 correntes, laço e vamos repetir o grupo da mesma maneira que as anteriores. 2, 3 pontos, uma, 2 correntes, prendo dentro da primeira alça, uma, 2, 3 correntes, prendo dentro da segunda, uma, 2, 3, prendo dentro da terceira. Agora nós temos 2 alças apenas. Uma, 2 correntes, laço no primeiro ponto. Vamos repetir os 3 pontos formando o grupo. Observem que sempre faz o grupinho no mesmo ponto, para que os grupinhos fiquem virando para o mesmo lado. Uma, 2 correntes, prendo dentro da primeira alça, uma, 2, 3 correntes, prendo dentro da segunda, uma, 2 correntes e vamos novamente repetir o grupo e dar sequência à carreira trabalhando até o final. Chegamos ao final, já trabalhei a alça com as 2 correntes, fecho com ponto baixíssimo, uma, 2, 3 correntes no mesmo lugar, um ponto, 2 pontos, ficando com 3 pontos, contando com as correntes, uma, 2 correntes, laço agulha dentro daquela alcinha, com 3 correntes que nós fizemos na carreira anterior, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, segundo, uma corrente no mesmo lugar, terceiro, uma corrente no mesmo lugar, o quarto ponto, desse jeito. Uma, 2 correntes, laço agulha, no último pontinho você vai repetir o grupo normal, 2, 3 pontos, uma, 2 correntes, dentro da primeira alça, prendo, uma, 2, 3 correntes, dentro da segunda, uma, 2 correntes, e já vamos trabalhar o grupo novamente. Observem que agora você tem apenas uma alça, 2, 3, uma, 2 correntes, laço dentro do espaço da alcinha, você vai repetir os 4 pontos altos separados por uma corrente, dar sequência à carreira até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, já vamos trabalhar o grupo como os anteriores. Uma, 2 correntes, laço agulha, no primeiro ponto, um ponto alto, uma corrente, laço, no segundo, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto, uma corrente, laço, no ponto à frente, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto, uma corrente, laço no último ponto, um ponto alto apenas.
nós estamos trabalhando como na base deste aqui, ó, deste abacaxi. Então, nós estamos iniciando um novo abacaxi aqui. 1, 2 correntes, laço no último ponto. Vamos repetir o grupo com os 3 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2 correntes. Na última alça que sobrou do abacaxi, prendo com ponto baixo, 2 correntes, laço e já vou fazer o grupinho novamente. 1, 2, 3 pontos. 1, 2 correntes, laço e aqui vou repetir de novo. Um ponto, uma corrente no segundo. Um ponto, uma corrente no mesmo lugar. Outro ponto, uma corrente no ponto à frente. Um ponto, uma corrente no mesmo lugar. Outro ponto, uma corrente e no último um ponto apenas. Continue assim até o final. Chegamos ao final, fecho com ponto baixíssimo como as anteriores, 3 correntes no mesmo lugar, um ponto, 2 pontos, 1, 2 correntes. Dentro do primeiro espaço, prendo com ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, no próximo, 1, 2, 3 correntes, no próximo, 1, 2, 3 correntes, no próximo, 1, 2, 3 correntes, no próximo. Como no primeiro, ó, 1, 2, 3, 4 alças, 1, 2 correntes, laço sobre o último ponto, um ponto, 2, 3. Agora nós faremos 1, 2, 3 correntes, laço, e já vou lá para o grupinho à frente, repetindo como nos anteriores. 2, 3. Vai ficar assim. 1, 2 correntes. Dentro do primeiro espaço, prendo e vou repetir as alças para a formação do abacaxi, trabalhar até o final, seguindo como eu mostrei. Chegamos ao final, 1, 2, 3 correntes, prendo na terceira corrente com um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes, laço agulha. Volto, faço aqui um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto, ficando desta maneira. 1, 2 correntes, prendo dentro da primeira alça, 1, 2, 3 correntes na próxima, 1, 2, 3 correntes na próxima, 1, 2, 3 correntes na próxima, 1, 2 correntes, laço, dentro do espaço à frente, pulando os pontos, vamos fazer um ponto, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço no mesmo lugar, 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2 correntes. Lá na frente, dentro da alça, prendo novamente e vamos repetir, trabalhando desta maneira até o final. 1, 2 correntes, laço dentro da alça, faça tudo de novo.
Cheguei ao final, já trabalhei aqui os 3 pontos que faltavam para completar. Vou fazer aqui 5 correntes e na terceira corrente do primeiro ponto, fechar com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço agulha. Volto dentro da alça, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Uma, 2 correntes. Dentro da alça, prenda. 1, 2, 3 na próxima. 1, 2, 3 na próxima. 1, 2 correntes, laço agulha. Dentro da alça com 5 correntes. 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2 correntes, laço, no mesmo lugar, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, 1, 2, 3 pontos altos. Vai ficar assim. 1, 2 correntes, prendo dentro da alça, 1, 2, 3 correntes na próxima, 1, 2, 3 correntes na próxima e continue trabalhando a sequência como eu mostrei no primeiro. Trabalhei até o final, já fiz as 2 correntes, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, 3 correntes, laço, no mesmo lugar, um ponto alto, 2 pontos altos. 1, 2 correntes. Dentro da primeira alça, prendo, 1, 2, 3 correntes. Dentro da segunda, prendo. 1, 2 correntes. Laço agulha, dentro deste primeiro espaço, um ponto, 2, 3 pontos altos. 1, 2 correntes. Laço, dentro do vizinho, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. Você repetiu o vizinho dentro do vizinho. 1, 2 correntes, laço, dentro do espaço, 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2 correntes, dentro da alça, prendo, 1, 2, 3 correntes, na outra alça, prendo, 2 correntes, laço, e vou repetir tudo novamente e trabalhar a sequência até o final. Trabalhamos até o final, fiz a alça com as 2 correntes, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 2, 3 correntes, laço, dentro do espaço, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2 correntes. Laço e agulha. Aqui nós temos a última alça. Na corrente central, introduzo a agulha, um ponto alto. 1, 2 correntes, laço, no mesmo lugar, outro ponto alto. Formamos um vizinho, 1, 2 correntes. Laço, agulha. Dentro deste espaço, um ponto, 2 pontos, 3 pontos. 1, 2 correntes. Laço, dentro do vizinho, um ponto, 1, 2 correntes agora. Laço no mesmo lugar, um ponto. 1, 2 correntes, laço dentro deste espaço, nós vamos repetir os 3 pontos altos.
pontos, 2, 3, 1, 2 correntes, laço agulha na corrente central da alça, um ponto, 1, 2 correntes, no mesmo lugar outro ponto, 2 correntes e continue trabalhando assim até o final, como eu mostrei no início da carreira. Chegamos ao final, fecho com um ponto baixíssimo, como nas anteriores, 3 correntes, laço, volto e faço um ponto, 2 pontos, 1, 2 correntes, laço dentro do vizinho, nós vamos repetir um ponto, 2 correntes, no mesmo lugar, outro ponto, vizinho dentro do vizinho, 2 correntes, laço dentro do espaço, 1, 2, 3, 1, 2 correntes, laço dentro do V, um ponto, 1, 2 correntes, no mesmo lugar, outro ponto, vizinho dentro do vizinho, 2 correntes, laço dentro do espaço. Vamos repetir o grupo com os 3 pontos, 1, 2 correntes, laço, vizinho dentro de vizinho novamente, 2 correntes, mais um ponto. Você vai continuar esta carreira até o final, fazer a próxima exatamente igual. Trabalhamos aqui as 2 últimas carreiras exatamente igual. Caso você queira a sua bolsa um pouco mais alta, pode fazer mais carreiras. Agora nós vamos fazer a alça. Para fazer a base da alça, você vai fazer uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Fizemos um ponto para cada ponto de base. Aqui você vai fazer um ponto, 2, um ponto para cada corrente. Sobre o primeiro ponto do vizinho, um ponto. Dentro do vizinho, um ponto apenas. Sobre o ponto à frente, um ponto. Para o vizinho, nós temos 3 pontos baixos. Na alça, um ponto, 2. E aqui, ó, um ponto para cada ponto da base do grupinho. Dentro da alça, um ponto, 2. E chegamos ao vizinho novamente, ó, um ponto sobre o primeiro ponto alto, um ponto dentro e um ponto sobre o segundo ponto alto. Dê sequência até o final da carreira desta maneira. Chegamos ao final, no primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, uma corrente, na base, um ponto baixo. Temos o primeiro ponto, no próximo, um ponto baixo, segundo, no próximo, o terceiro. Nós vamos fazer um total de 16 pontos para iniciar a alça. Trabalhamos aqui 16 pontos. Agora, nós vamos seguir fazendo 30 correntes, ou oposto. Se você quiser a alça maior, faça mais correntes. Trabalhamos as correntes da alça. Agora, nós vamos contar. Temos aqui o ponto que você saiu, que é o último ponto. Então, você vai contar do próximo. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E no 21º ponto é que nós vamos prender a alça de correntes. Ó, introduzo a agulha, 21º ponto, já faço aqui um ponto baixo, prendendo a alça. Aqui nós temos o primeiro ponto, no próximo o segundo,
no próximo terceiro e vamos continuar, fazendo um total de 21 pontos, desta maneira. Trabalhamos aqui 21 pontos, agora nós vamos repetir a alça de correntes, no meu caso 30 correntes. Novamente, ó, você vai contar 20 pontos e prender no 21º. Então, vamos contar os pontos, como fizemos para a primeira. Contei 20 pontos, aqui tem o 21º, onde você vai introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Temos aqui, ó, a base da nossa alça pronta, dos dois lados. Agora nós vamos fazer a sequência sobre o que nós fizemos agora. Para iniciar a carreira, uma corrente na base, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo, e vamos repetindo ponto sobre ponto até chegarmos à base da alça, penúltimo ponto, onde vamos iniciar a alça de correntes. Aqui você vai sempre fazer ponto sobre ponto. Penúltimo ponto. Aqui nós temos o último ponto e a corrente inicial, que sobe para a alça. Então, você vai introduzir a agulha e puxar o fio. Na primeira corrente da alça, introduzo a agulha, puxo o fio, laço, passo por dentro. E aqui, na corrente seguinte, um ponto baixo, sigo trabalhando normal, até você chegar na penúltima corrente, onde vamos novamente repetir a redução, que forma o cantinho. Então, vamos seguir. Para cada corrente, um ponto baixo. Temos aqui a última corrente e o primeiro ponto baixo. Então, puxo o fio na última corrente e no primeiro ponto baixo. Puxo novamente. Passo por dentro e já vou seguir com a lateral, fazendo ponto sobre ponto, repetindo as reduções para a outra alça, da mesma maneira que eu mostrei aqui, no início e no final, do mesmo jeito. E siga até o final da carreira. Chegando ao final, fecho com um ponto baixíssimo, uma corrente na base, um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo repetindo. Para cada ponto de base, você vai fazer um ponto baixo apenas. Finalizar a carreira como as anteriores, com um ponto baixíssimo. Cortar o fio e arrematar. Se você quiser a alça mais larga, basta fazer mais uma carreira. Estará pronto. Sobre a redução, você vai passar normal, ó, sem reduções. Sobre ela, continue. Sempre assim. Nossa bolsa pronta vai ficar assim.